Oi, oi, gente, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição ao vivo do Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente está aqui em Cuiabá, no estúdio do Canal Rural Mato Grosso, e você é nosso convidado a partir de agora a ficar por dentro de um assunto muito bacana que desperta bastante atenção e é uma ótima alternativa para quem quer investir na produção de ovos. O consumo no Brasil tem aumentado e a gente vai dar um enfoque maior hoje na produção de ovos caipiras. Quem vai trazer as informações para a gente está aqui mais uma vez conosco, o Anderson Luna, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Já esteve aqui mais de 10 vezes com a gente, sempre trazendo informações ricas, informações fundamentais aí para você poder colocar em prática no dia a dia da sua propriedade. Mais uma vez conosco, bom dia, seja bem-vindo novamente, Anderson. Bom dia, Patrone, bom dia, pessoal de casa. É sempre uma satisfação estar aqui no Bom Dia Senar, contribuindo com a formação tecnológica de vocês. Só para a gente credenciar aqui, eu sou zootecnista, doutor em nutrição e produção de não ruminantes, como eu disse anteriormente, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. O Anderson, é um assunto que você traz hoje que desperta atenção e, como eu mencionei, é uma boa alternativa. A gente tem nichos aí de mercados interessantes, é um produto que tem um valor agregado aí muitas vezes, né? E é claro que você vai trazer para a gente quais são os principais sistemas aí. Exato. Antes disso, vamos trazer uma introdução sobre esse tema. Perfeito. Então, como já mencionado pelo Patrone, em especial para pequenos produtores, a produção caipira de ovos ela é muito vantajosa, em especial quando a gente leva em questão, né, a demanda por esse produto. Se a gente comparar o quanto é produzido hoje, então tudo que é produzido é consumido pelos centros consumidores. A gente tem aqui uma realidade que a gente fica muito feliz com essa informação. Houve um aumento significativo nos últimos anos, né? O Brasil hoje ele ocupa a 7ª posição no ranking mundial, onde o primeiro consumidor é o país do México, com consumo per capita de 378 ovos. Então, se a gente comparar com a primeira posição do ranking, a gente tem muito que melhorar nesse quesito, mas a gente está chegando lá através do uso dessas tecnologias que visam proporcionar uma maior quantidade desse produto, assim como atender a demanda de produção. Só para fazer, o Anderson está falando evidentemente do consumo de ovos como um todo, né? Não apenas do ovo caipira, que é um ovo como um todo. E o crescimento que ele destacou aqui em uma década, segundo a BPA, que é a fonte que o Anderson está utilizando aqui, foi acima de 55%, né? Saltamos ali no 2010 de cerca de 148 ovos per capita para os 230 que o Anderson menciona aqui em 2019. E a expectativa de que no ano passado, 2020, esse número tenha saltado ainda mais, né? Isso. A estimativa é que saltou de um consumo per capita de 230 ovos para 250, e isso é um benefício muito grande para a produção animal. E o que justifica esse consumo é que os consumidores, de maneira geral, as pessoas mais jovens, estão cada vez mais preocupadas em consumir produtos oriundos de um sistema adequado, onde visam e preconizam sistemas de bem-estar animal da forma que essa proteína é produzida. Perfeito. Então é muito importante a gente se atentar a essas exigências, a gente se comparar também, as empresas de fast food, hoje também elas estão mais exigentes em saber a origem desse produto que é utilizado na produção de seus produtos. Perfeito, muito bem lembrado. Aqui, algo muito importante também, a gente contextualizar a diferença, né? Então, a gente tem um sistema totalmente industrial, que é o sistema de produção industrial de ovos, onde esse sistema ele preconiza um regime em que essas galinhas elas são alojadas em gaiolas. Então, nesse sistema, tudo ali é muito bem controlado, a questão da alimentação, da água, do manejo sanitário, e a produtividade ela é bastante elevada, certo? E nós temos aqui do outro lado uns sistemas mais alternativos que caracterizam a produção de um ovo caipira criado em um sistema de bem-estar animal. Aqui é importante a gente tentar colocar na cabeça do produtor o que vai determinar se um ovo é caipira ou não é o regime de criação pelo qual esse ovo está sendo produzido. Então, se nós temos ali, a gente trabalha assim com aves melhoradas, essas aves normalmente elas têm uma alta performance reprodutiva, elas têm velocidade de produção, elas têm sequência de produção, que é algo muito importante. Porém, para isso, quando você escolhe uma linhagem, você precisa fornecer ela condições, mesmo nessas condições ao ar livre ou condições que elas não estão alojadas em gaiola, elas tenham potencial para expressar o seu máximo potencial produtivo. Como que a gente vai conseguir isso, patrônio? A gente consegue isso fornecendo a ela, seguindo a risca os elos de produção animal, uma alimentação adequada, um manejo adequado, ambiência e um manejo como um todo. Então, através desses requisitos, você vai fornecer a essa ave as condições naquela condição
menos estressante para que ela possa expressar todo esse potencial produtivo. Vamos lá, algumas dúvidas nessa comparação. Primeiro delas, você falou em produtividade, vou pegar esse gancho. Há uma quebra muito grande de produtividade, de desempenho, quando a gente compara os dois sistemas? Você disse que é preciso ter um manejo adequado, uma alimentação, né, um reforço nutricional para que ela possa expressar aí o seu máximo potencial produtivo, mas em volume de produção, comparando os dois sistemas, há uma diferença? Não, pelo contrário. Na verdade, essa produtividade ela pode ser até superior em função das boas condições que é fornecida essa ave. Então, se a gente comparar a diferença entre sistemas, essas aves, elas são criadas, geralmente esse sistema, elas são criadas livres de gaiolas. Então, elas têm ali condições para expressar o seu comportamento natural, certo? Então, isso é muito vantajoso, a gente vai ver detalhadamente isso no próximo passo, que é a questão dos sistemas que a gente vai conhecer. Última dúvida aqui, pera lá, vamos lá. Comparando os dois ovos, tem diferença do ovo nutricional? Existe alguma... Isso, na verdade, esse sistema de manejo, claro que a gente também pode conseguir isso através de algumas estratégias em aves criadas em gaiolas. A questão de enriquecimento com vitaminas, com ácidos graxos, entre outras, certo? Mas o grande diferencial aqui na questão do ovo caipira, ele possui sim diferenças organolépticas e sensoriais, em especial na questão da cor, sabor, certo? E isso é alcançado através de estratégias alimentares. Uma vez que essas aves, quando criadas em condições livres, elas têm acesso a outras fontes nutricionais que são ricas em substâncias, que a gente pode citar como, por exemplo, o beta-caroteno. Então você consegue um ovo de coloração mais acentuada, que quem busca por esse produto é uma característica que é levada muito em consideração e em algumas circunstâncias esses ovos também podem ser enriquecidos com vitaminas, minerais, entre outros. Perfeito. Vamos então, você falava em produtividade, vamos lá para as linhagens, né? Que acho que é o próximo passo que você separou para a gente. Então, uma dica que a gente deixa para os produtores rurais, Patrone, é a questão da importância em se conhecer o programa que ele deseja instalar no seu sistema de produção. Ou seja, e o que vai definir o sucesso dessa atividade, em especial, é que tipo de linhagem que eu posso submeter a esse sistema. Lembrando que tem algumas linhagens que estudos já comprovaram para nós que nós não vamos ter uma boa performance produtiva, porque essa ave é uma ave que foi melhorada geneticamente. Então, se a gente comparar essa linhagem, então uma galinha caipira tradicional, ela tem uma produção em torno de 80 ovos no ciclo produtivo. E a gente aqui se depara com linhagens que chegam na média de 280, 320. Então, são valores bem mais altos em relação a aves não melhoradas, no caso. Só que é importante também a gente estabelecer qual a melhor linhagem. Isso depende muito, então é muito importante o produtor rural consultar um profissional habilitado para dar exatamente essa dica para ele. Aqui no estado de Mato Grosso, a gente tem encontrado bons resultados em sistemas de criação ao ar livre, como, por exemplo, para duas linhagens especial, que é a Isabral e a Embrapa 051. Isso se justifica na medida em que essas aves, elas apresentam características zootécnicas bastante importantes e elas conseguem ter uma alta produtividade. Então, como o Patrone perguntou anteriormente, se a produtividade ela é alterada. Ela não é alterada desde que você forneça a linhagem que você escolheu, seguindo à risca o protocolo da linhagem. Toda linhagem ela tem um protocolo, onde ali está prescrito algumas medidas de manejo, são sugeridas que você deve seguir para que ela possa expressar todo o seu potencial genético. Então é importante que o produtor rural se atente a esse detalhe. Se a gente levar em consideração aqui, uma que é muito utilizada em sistemas de produção de ovos caipiras é a Embrapa 51. Essa ave, Patrone, ela se destaca primeiramente pelas suas características de produção. Ela possui ovos com peso médio relativamente grande, em torno de 57 gramas. É uma ave que também ela apresenta uma alta rusticidade. Isso é algo muito importante se a gente considerar o estado de Mato Grosso. Aqui a gente está em condições de clima quente, então essa ave ela tem uma durabilidade no plantel relativamente alta, então ela precisa se adaptar àquelas condições. E como aqui é muito quente, um dos mecanismos que ela precisa realizar para manter a sua temperatura corporal constante e isso não influenciar na sua produção, é elevar a taxa respiratória. Normalmente, aves adultas, durante períodos muito quentes aqui na nossa região, elas tendem a desenvolver problemas respiratórios. Então, essa ave ela se destaca muito nessa questão devido à sua rusticidade. Outra questão também que é importantíssima, ela se adapta muito bem quando o produtor decide, por sua vez, é importante frisar também a questão da utilização de alimentos alternativos. Então, essa ave também ela responde muito bem e a gente consegue ver esses resultados positivos quando a gente compara, quando você fornece alimentos alternativos na questão
da estética do ovo. Então, é um ovo que tem uma clara, um albúmen mais concentrado, ele não é muito líquido, e tem uma gema também com uma coloração bastante acentuada. E isso está associado, em especial, à grande capacidade produtiva desta ave, assim como também o sistema de manejo pelo qual ela foi submetida. Perfeito. A gente tem 10 segundinhos para encerrar esse bloco aqui, Anderson. Vamos só passar para a próxima tela, só para mostrar o que nós vamos falar a seguir. Características das poedeiras modernas, que você vai trazer no próximo bloco. Isso. Aqui, de maneira geral, a gente vai trazer algumas características do porquê que essas aves, por que é importante você escolher uma linhagem e por que você consegue, mesmo em sistemas alternativos, trabalhar com uma linhagem melhorada e conseguir altos índices produtivos e a um custo acessível ao produtor rural. Perfeito. Recado dado. Próximo bloco a gente volta com esse assunto, trazendo as informações que o Anderson já adiantou aqui. A gente também vai ter os modelos aí, os sistemas de criação em que ele separou para a gente mostrar os mais modernos, o que o mercado, muita parte do mercado tem exigido, ou seja, produtor, você vai ficar bem informado sobre esse assunto. Então continue com a gente, rapidinho a gente está de volta ao vivo aqui de Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, a gente está no estúdio do Canal Rural Mato Grosso e você é nosso convidado a continuar aqui conosco pelos próximos minutos, sabendo mais sobre a produção de ovos caipiras. Quem está trazendo as informações para a gente é o Anderson Nunas, zootecnista, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Vou rapidamente passar a palavra para o Anderson. Vamos seguir, Anderson? A gente terminou o primeiro bloco falando justamente aqui, né? Você introduzia esse tema, né? Características das principais poedeiras modernas. Vamos dar sequência. Exato. Então aqui o produtor deve se atentar quais são as características mais importantes, visando que através dessas características ele vai escolher o exemplar que ele vai utilizar no seu sistema de produção. Que isso é muito importante e a escolha da linhagem, assim como a origem do incubatório que vai vir essas linhagens também é muito importante. Então o produtor tem que se atentar e esse incubatório tem que ser um incubatório credenciado para que você tenha certeza que você está adquirindo aí exemplares de um excelente padrão genético. Perfeito. Aí vamos para os sistemas aí, né? Isso. Então aqui a gente vai apresentar vários sistemas para o produtor rural e é importante que ele preste atenção em todos os sistemas para ele escolher qual é aquele que fica mais próximo à sua realidade. Lembrando que como o nosso tema é produzir ovos caipiras com o uso de tecnologias, todos eles, em um momento oportuno, vai ter ali o emprego de tecnologias, porque a tecnologia nesse sistema que vai aumentar a produtividade. Muitas vezes, patrônio, o produtor pensa, eu vou produzir ovos caipira, mas a produtividade é baixa. Não, hoje existe aí várias tecnologias, como por exemplo, linhagens selecionadas, alternativas de manejo, alternativas alimentares, para que você possa ter uma ave tão produtiva quanto as aves criadas em sistemas convencionais. Perfeito. Então, aqui a gente tem um sistema que é muito utilizado, que é o sistema cage free. Esse sistema é um sistema que caracteriza que são aves criadas em sistemas que são livres de gaiolas. Normalmente esse sistema ele preconiza muito a questão do bem-estar animal, então essas galinhas elas são criadas diretamente no piso. Normalmente recomenda-se que se tenha ali uma cama, pode-se utilizar palha de arroz ou maravalha. A densidade é uma densidade que a gente trabalha ali com 7 aves por metro quadrado. Elas têm acesso ao ninho, que é algo muito importante, acesso ao ninho. Normalmente a recomendação que os manuais trazem é um ninho para cada 5 aves. Então elas conseguem ali expressar um pouco do seu comportamento natural, reduzindo aí esse estresse. Isso é muito importante, levando em consideração a exigência dos centros consumidores. Como já falado anteriormente, hoje as pessoas estão cada vez mais preocupadas em saber a origem do produto que elas estão consumindo, certo? Para isso, existe hoje, aliado aos sistemas de criação de aves caipiras, voltados à produção de ovo, sistemas de bem-estar animal. Então nós temos aqui os padrões, né, que estão estabelecidos, um sistema que é muito utilizado. A gente tem aqui no estado de Mato Grosso algumas unidades que trabalham levando em consideração esse sistema, que é o Humane Farm Animal Care. Esse sistema ele segue os padrões de bem-estar animal de acordo com o protocolo do Certified Humane. Isso é importante porque, se a gente for observar, o sistema de produção que utiliza esse sistema de bem-estar animal, quando o ovo está disponível nos centros de supermercados, esse ovo ele vem com selo. Então, o que esse selo quer dizer para o consumidor? Quer dizer para o consumidor que esse ovo ele foi criado levando em consideração normas de bem-estar animal.
Então, essa é uma informação muito importante para pessoas adeptas a esse tipo de produto. Então, você aí, pessoal de casa, quando for ao centro, ao supermercado, em busca desse produto, leve em consideração essa informação. Então, tem que ter esse selo constatando ali que esses animais foram submetidos a regimes de criação onde o bem-estar animal foi preconizado. O selo vai diferenciar, né? Não necessariamente um ovo caipira tenha seguido a padronização exigida pela certificação, por quem certifica esse selo. Então, quando tiver esse selo, aí sim atende às exigências nesse caso específico. Isso, exatamente. Obrigado pela colocação, patrônio. Aqui é importante também, às vezes o produtor está se perguntando em casa, mas então eu vou ter que, para mim comercializar o meu ovo, eu vou ter que ter uma embalagem com esse selo? Não necessariamente. Depende muito do tipo de mercado que o produtor quer atingir. Exatamente, certo? Perfeito. Hoje ainda existe aí a comercialização indireta do ovo caipira, que é permitido pelas legislações municipais e estaduais. Agora, para você colocar esse ovo em um mercado mais exigente para exportação, entre outras, você precisa se adequar a essas condições. É claro, toda legislação ela tem regras a serem seguidas. Não é que esse ovo que não tem o selo ele é comercializado de forma errada. Não, é que os padrões estabelecidos do mercado que você está atingindo, as legislações são diferentes de um para outro. Então, Perfeito. É importante estabelecer isso quando você for implantar o seu sistema de criação. Ótimo. Vamos adiante. Aqui a gente tem um outro sistema também, é o sistema Free Range. Desculpa, esse aqui é o sistema de produção de ovos caipiras propriamente dito. Nesse sistema, ele é muito similar ao Free Range, essas galinhas também são criadas livres de gaiola, se preconiza também as mesmas questões de manejo alimentar, de densidade, a utilização de ninhos, certo? Esse sistema ele é muito benéfico porque, diferente do Free Cage, além delas serem criadas em piso, elas têm também a possibilidade de serem soltas em piquetes. Então elas têm ali, isso vai depender do tipo de sistema que o produtor deseja adotar, elas podem ter acesso a uma pastagem, né? Aqui é importante frisar que essa questão, ela é muito importante, patrônio, a questão de você fornecer essa questão da pastagem. Lembrando que essa galinha, quando ela é solta no piquete, ela tem acesso ali a outras fontes nutricionais, como, por exemplo, elas podem utilizar como fontes nutricionais forragens, insetos, tudo que ela encontrar ali naquele ambiente natural dela. Então, isso é muito importante. Inclusive, alguns produtores eles estabelecem esse manejo alimentar como sendo um protocolo padrão no sistema de criação. Isso é muito comum nesse outro tipo de sistema, que é o sistema Free Range. O Free Range e o sistema de criação de aves caipira são muito próximos. Ambas também são criadas livres de gaiolas e têm acesso ao piquete. O acesso ao piquete depende muito do tipo de protocolo que esse produtor vai adotar. Pode ser contínuo, ou seja, as aves elas têm sim, é essencial que se tenha um galpão com puleiros distribuídos uniformemente em relação a alturas, para que elas possam realizar o salto assim que se sentirem necessário ou com vontade de fazer isso. É importante também que elas tenham a cama para realizar ali o banho de areia. Em regiões de clima quente, isso é muito importante também para ocorrer ali a troca do calor. Então, ela está ali naquele momento tentando se refrescar, isso é importante também. A questão dos ninhos é essencial, visando também a qualidade do ovo. Lembrando que as galinhas, elas concentram a maior parte da postura na parte da manhã. Então, é importante também para a gente ter um ovo de qualidade, que as coletas elas sejam concentradas nesse período em que o volume de postura é maior. E algo importante aqui também é a questão da vegetação. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a qualidade desse ovo. Então, às vezes as pessoas perguntam por que o ovo industrial ele é um pouquinho mais claro do que o ovo caipira. Isso justifica exatamente pela alimentação. Se o produtor for adotar, por exemplo, sistemas em que ele vai utilizar uma alimentação alternativa, é importante frisar que todas as galinhas elas têm um requerimento nutricional, ou seja, assim como as galinhas criadas industrialmente, elas precisam ali de uma dieta que esteja balanceada, atendendo os níveis nutricionais para a fase em questão, ou seja, o estado fisiológico dela. Quando eu vou utilizar alimentos alternativos, a gente consegue reduzir ali um pouquinho a quantidade de alimentação, só que isso aí tem que ser algo muito bem programado e seguir corretamente a orientação de um técnico, porque essa inclusão de alimentos alternativos, uma vez que você não faz a substituição de alimentos corretamente, você pode implicar no atendimento desse requerimento nutricionais dessas aves. Elas não vão ter ali o volume de proteínas, aminoácidos, entre vitaminas, entre outros nutrientes que são importantes, e isso vai repercutir no que a gente busca, que é uma alta produtividade. Essas galinhas elas têm uma alta frequência de produtividade. Se a gente considerar ali
a Embrapa 51. Durante todo o seu ciclo, ela pode colocar até 320 ovos, mas para isso, ela precisa ser bem cuidada e a questão alimentação é muito importante. A questão da alimentação alternativa, por que ela é importante para a criação de ovos caipiras? Justamente pela coloração. Então, ou seja, as pessoas que são adeptas ao ovo caipira, elas buscam um ovo que tenha resistência, um ovo mais firme. Então, ele não tem muita quantidade de água. O albúmen, a clara, que contorna ali a gema, ela é um pouco mais firme. A gema também ela é bem durinha e a coloração é bastante acentuada. E isso se deve ao manejo, ou seja, ao sistema de criação em que essas aves são submetidas, certo? Por que ela tem aquela coloração mais acentuada? Se a gente for comparar com sistemas tradicionais, quando você fornece alimentos alternativos, esses patrônios podem ser oriundos de forrageiras, leguminosas, frutas, verduras, depende o que o produtor vai ter disponível ali na situação pela qual ele se encontra. Normalmente, esses produtos eles são ricos em um pigmento chamado de beta-caroteno. Esse pigmento ele tem por capacidade influenciar na coloração da gema do ovo, que é exatamente isso que os adeptos ao consumo do ovo caipira buscam. Então é importante o produtor, se ele decidir entrar na criação de ovos caipira, que ele tenha em mente essa questão que o verde é importantíssimo, que vai conferir a ele a capacidade das aves, né, depositar esse pigmento na estrutura do ovo. O Anderson, 50 segundinhos, considerações finais. Vamos lá. Temos aí nesse sistema de produção, muito rapidamente. Então aqui a gente tem a questão da produção de ovos orgânicos, que foge um pouquinho dos sistemas apresentados anteriormente, porque tudo tem que ser orgânico, incluindo a origem de alimentos que vão ser utilizados. Você pode utilizar apenas 20% de alimentos convencionais, como milho e farelo de soja. Perfeito. E como dica, aqui a gente deixa aqui ao produtor rural que a produção de ovos caipira ela é muito vantajosa. Como que a gente descobre isso? Analisando a questão da busca por esse produto. E é sempre importante também, na escolha do seu exemplar, levar em consideração que essas aves podem ser produtivas, mas existem hoje disponíveis inovações tecnológicas que podem contribuir para o sucesso da atividade. Então é muito importante você lançar a mão disso para que você seja feliz e tenha sucesso na atividade que você está empreendendo. Recado dado, aula repassada aqui. Anderson, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Esse foi o Bom Dia, Senar Mato Grosso, hoje trazendo aí um panorama sobre a produção de ovos caipiras. O Anderson trouxe várias novidades, várias informações aqui importantes, melhor dizendo, para que você possa colocar em prática no seu dia a dia, se você optar aí, produtor, por seguir nessa linha, né? É um nicho de mercado, como o Anderson disse, tem uma procura acentuada, é um produto que tem um valor agregado, então pode ser uma boa alternativa para você. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, uma excelente quarta-feira e até semana que vem.